E aí, galera, beleza? Vamos lá. Você está fazendo uma audiência, seu cliente está solto, esfera penal, está respondendo a um processo X de lá qualquer, e seu cliente não tem comparecido às audiências, ok? Simplesmente não tem comparecido. Ele constitui o advogado, você é o advogado dele, o defensor dele, tem comparecido à audiência. Numa das audiências, o juiz vira para você e fala o seguinte: doutor, seu cliente não tem comparecido às audiências, né? Estranho. Por quê? A gente faz essa pergunta. E aí, como é que você vai reagir nessa situação? Bom, primeiro, gente, o juiz não tem nem que te perguntar por que ele não tá comparecendo na audiência, ok? A gente já vai chegar à questão principal dessa história toda. Primeiro que ele não tem que te perguntar por que ele não tem comparecido à audiência. E ele pode ir até ir mais além, porque tem uns juízes que são mais complicados, e ainda pergunta: se você, o senhor informou para ele que teve audiência? Como se você tivesse a obrigação de informar para o seu cliente sobre a audiência. Então, vamos colocar tudo nos seus devidos lugares para a gente poder entender. Primeiro, o artigo 260 do Código de Processo Penal até menciona a questão de condução coercitiva e por aí vai. Deixa eu até abrir ele aqui. A gente faz uma leitura com vocês para não ter que dividir a tela, que eu não vou dividir agora, vou dividir daqui a pouco, tá bom? O 260 do Código de Processo Penal fala assim, ó: se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não se possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença, ok? Bom, o que está dizendo aqui? Em outras palavras, que o seu cliente, se ele for intimado e não comparecer, o juiz pode determinar a condução coercitiva, ou seja, vai mandar uma viatura na casa dele, buscar ele, trazer ele para cá, para ele participar do ato, tá? A gente vai ver que esse artigo 260 tem uma parte ali que foi declarado inconstitucional pelo STF, ok? Então a gente já vai vislumbrar isso. Mas você está na audiência, está lá, sentado e foi pego de surpresa, né? De repente você é advogado novo, está começando. É importante você ter esse conhecimento para poder saber quais são os argumentos que você vai utilizar. Porque às vezes a pressão é colocada na sua frente para ver até como que você tá, vai se comportar, como que você vai agir, quem você é, se você possui um conhecimento jurídico ou não. Tem essas coisas malucas aí acontecendo, né? Que eu sou radicalmente contra, mas existe. Então, o que eu quero aqui é te mostrar a realidade. Você está na audiência, o juiz está lá folheando os autos, ou está olhando lá no sistema e fala: doutor, seu cliente não tem comparecido às audiências. Por quê? Se eu tenho conversado com ele, se eu tenho falado para ele, bom, aí as respostas são diversas, né? Para ser mais educado, mais político, porque senão parece que você está ofendendo, quando na realidade a pergunta já é uma ofensa, você pode falar para o juiz: excelência, o que tem que sair é intimação para ele. Se ele não tem comparecido, é porque ele não vê necessidade de comparecer. Talvez seja uma estratégia de exercer o direito de ficar em silêncio, ok? E se ele insistir, gente, você pode até falar, mas se ele poderia retornar para você e falar: "Ó, mas só falou para ele sobre a audiência?" Você pode falar: "Excelência, isso faz parte do mundo da advocacia, né, uma prerrogativa da minha pessoa no exercício da minha profissão, como é agora de advogado. Então o que eu converso com o meu cliente, o que eu não converso, isso fica entre nós, não há necessidade de passar." Gente, resumindo essa história toda, a verdade é a seguinte: o juiz não pode perguntar para você por que que seu cliente não tem comparecido, ou não deveria, né? Porque isso faz parte da relação cliente-advogado, sigilo cliente-advogado, faz parte das garantias que nós, advogados, temos pela nossa prerrogativa de profissão. O funcionário público, o magistrado, o promotor, o defensor, tem a sua prerrogativa de função, porque eles exercem uma função.
o advogado, nós temos as nossas prerrogativas de profissão, ok? Então, isso faz parte da nossa prerrogativa de não ter que prestar nenhuma informação referente aos assuntos que nós tratamos com nossos clientes. Ponto. Segundo, o que tem que acontecer é a sair uma intimação, ou seja, o juízo tem que determinar a intimação do seu cliente para comparecer às audiências. Se não intimar, se não sair essa intimação, aí sim é possibilidade de se gerar uma nulidade, ok? No processo, porque é direito do réu estar na audiência, mas não é uma obrigação do réu estar na audiência. Isso são coisas completamente diferentes. Então, por isso que a lei fala, Pacto de São José da Costa Rica fala, os direitos civis fala, né? O Pacto de Direitos Civis fala, a Constituição fala, enfim, doutrina, a jurisprudência vem falando sobre isso, que o réu tem direito de estar presente na audiência. Ponto. O réu não tem a obrigação de estar na audiência. Ele vai escolher. Por quê? Porque naquele momento da audiência, ele está exercendo, junto com sua defesa, o princípio da ampla defesa, que é a autodefesa, o direito de se autodefender quando for interrogado, o direito de se já autodefender na preparação do seu interrogatório, que é presenciar os atos que são feitos nas audiências contra ele, e da defesa técnica, que é o seu advogado, que é você que, por exemplo, pode estar passando por essa situação. Então, réu, ele não pode ser conduzido a participar de audiência, seja independente se ele vai ser interrogado ou não naquele dia, porque pode ser que essa audiência seja fragmentada. Então, mas por que isso, Zé Carlos? Porque o réu tem direito ao silêncio. Ora, se ele tem direito ao silêncio, como consequência, como uma extensão desse direito ao silêncio, ele tem o direito de não comparecer à audiência. Fica a critério dele, fica a seu critério e da sua defesa técnica em termos de estratégia do trabalho que está sendo realizado, tá? Então, se ele tem o direito de ficar em silêncio, me diz qual é o motivo de se fazer uma condução coercitiva de um sujeito, mandar buscar ele na casa dele porque ele não compareceu na audiência, para colocar ele sentado na frente do juiz e o juiz perguntar para ele se ele vai falar ou não. Se ele falar que vai ficar em silêncio, pronto, encerrou ali. Então não tem nenhuma justificativa, não tem nenhuma valia, não tem nenhuma eficiência, nenhuma eficácia nessa condução coercitiva. Até porque, se ele tem o direito constitucional de silêncio, é uma questão de lógica que se ele não está na audiência, se ele foi devidamente intimado, ou se saiu a intimação, mas ele não compareceu porque ele não quis, gente, ele está dizendo, entre outras palavras, ou silenciosamente, o seguinte: não quero estar presente, não vou falar. Confie na minha defesa técnica. Ponto. É isso que é a realidade. Então, o réu é obrigado a comparecer à audiência? Não. Qualquer audiência, ele não é obrigado a comparecer. Entendeu? Pode ser conduzido coercitivamente? A gente vai ver agora, daqui a pouquinho a gente vai ver aqui, vou abrir a tela para você, decisão do STF dizendo que não pode. Inclusive, sob pena do magistrado responder administrativamente, civilmente e criminalmente hoje pela lei de abuso de autoridade. Então, não pode, tá? Agora, vamos aos detalhes. O que eu acho é que tem que ter um cuidado aqui. Primeiro, o interrogatório. No interrogatório especificamente, nós temos um detalhe pequeno aqui, mas também que não é o suficiente para determinar a condução coercitiva do réu, até porque o Supremo já se manifestou nisso. Mas só para a gente aprofundar a nossa conversa, é o seguinte: o interrogatório ele é bifásico, ou seja, ele é feito da fase da qualificação do sujeito, que ele está obrigado a responder, e da fase referente aos fatos, que ele pode se manter em silêncio. Quanto à fase de obrigação, quanto à fase de qualificação dele, ou seja, nome, endereço, idade, se é casado, profissão, essas coisas todas, isso provavelmente já vai estar lá na denúncia ou na queixa-crime. Então, pouco importa ele estar na presença do juiz para ser obrigado a confirmar aquelas informações. Eu acho que é um ato desnecessário. Nesse tocante, a gente poderia até pensar assim, uma coisa muito absurda de fazer uma condução para isso. O Supremo deixa claro ali que nem para isso, nem para isso pode o juiz fazer. Mas se você quisesse imaginar um absurdo dos absurdos, né? O juiz poderia falar, não, só
determinei a condução dele porque está faltando uns dados aqui na denúncia ou na queixa-crime e, portanto, eu quero essas informações. Bom, a gente sabe que isso seria uma manobra do juiz para não ter que responder provavelmente criminalmente, principalmente nesse campo, só para conduzir o sujeito lá, porque o juízo tem como obter essas informações. Ofício para tudo quanto é local, ele pode determinar e descobrir endereço, qualificação, uma série de informações dessa pessoa. Mas, então, referente ao interrogatório, teria esse detalhe, ok? E quanto às outras audiências? Eu não sei se ele vai ser interrogado ou não naquele dia, pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes é um processo longo e vão ser ouvidas as testemunhas de acusação, depois vão ser ouvidas as testemunhas de defesa, e de repente o réu só vai ser ouvido depois. Ele é obrigado a comparecer nessas audiências? Não, não é obrigado. Entendeu, gente? Então, réu não é obrigado a comparecer às audiências, tá ok? Audiências que eu estou falando aqui, né, gente? Na área criminal. Na área civil é outra história, não vou discutir isso. Na área criminal, o réu não é obrigado. Por quê? Porque ele tem direito ao silêncio, o direito ao silêncio, o direito a comparecer a uma audiência ou não, é um direito dele, é uma extensão ao direito do silêncio, faz parte do sistema de estratégia entre o réu e o seu advogado. Quem tem que estar presente é o advogado, para que possa exercer a defesa técnica e ter conhecimento de tudo que está sendo produzido para que ele possa passar para o seu cliente, né? E tem que sair a intimação para o réu. Agora, se sai uma intimação para o réu que já tem ciência, já foi citado, já foi intimado, né, de outros atos, e por algum motivo qualquer ele se muda daquele endereço e não atualiza, gente, qual é o problema nessa história toda? A intimação que saiu para aquele endereço antigo e que não agora não é localizado o réu porque ele se mudou, vai ser como se tivesse sido feita uma intimação do réu cumprida. Ou seja, o réu tem o dever de manter o seu endereço atualizado. Então, esse ato, né, eu não entendo que haveria nulidade. Ah, saiu uma intimação, chegou lá, o réu não tá o réu não mora mais lá, voltou o AR negativo. Dá para a gente falar que esse ato é inválido porque o réu não foi intimado pessoalmente? Eu entendo que não, porque é o réu que está dando causa a isso, tá? Porque ele tem que manter o endereço atualizado dele, ok? Então, nesse exemplo aqui, me parece que quando o réu faz isso, se você estiver passando por essa situação, se seu cliente fala para você que ele não quer comparecer nas audiências, lembra ele um detalhe, ele tem que manter o endereço dele atualizado. Por quê? Ainda mais se ele estiver em liberdade, se sair uma intimação para ele, chega lá e volta o AR negativo. Sai a segunda intimação, volta o AR negativo, e o processo está rolando, e você está acompanhando, mas ele não está indo na audiência, o seu cliente está deixando uma brecha para o juiz decretar a prisão preventiva dele, com base em um dos requisitos do 312 do Código de Processo Penal. Qual é? A possibilidade de ele estar se escusando, se escondendo, né, da possibilidade de uma eventual condenação de cumprir a pena. Então, tem um requisito aberto aí. Então, se você estiver passando por isso, informa seu cliente, ó, você não quer comparecer na audiência, beleza, mas seu endereço você tem que deixar atualizado. Porque se ficar saindo intimação para você e chegam lá, essa intimação bate e volta, que não tem ninguém naquele local, que você se mudou, você está mostrando para o juiz que você está com a pretensão que em caso de condenação, não venha cumprir essa condenação e que o Estado não te localize para determinar a prisão. E aí o juiz vai determinar a prisão preventiva. Nesse caso, o que eu acho que o juiz pode, quando muito, em razão do próprio réu estar dando causa, é determinar a prisão preventiva. E aí, falando tranquilamente, não vejo nenhum absurdo, não. Eu, particularmente, se eu sou um magistrado, estou atuando nisso, e eu estou verificando que está tendo audiência, e que se a intimação volta ao AR negativo, porque o réu não foi encontrado, porque se mudou, seja lá o que for, eu posso até perguntar ou informar para o advogado, por uma questão até de ser cortês, e falar, ó, seu cliente não está sendo localizado. Tudo bem, ele não quer comparecer às audiências sem problema nenhum, mas manter o endereço atualizado, ele deve manter sob pena
de quebrar um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e aí eu sou obrigado a decretar prisão preventiva. Acho que é por aí, tá? Então, lembre-se, réu é obrigado a comparecer à audiência? Não. Réu é obrigado a comparecer à audiência para interrogatório? Não. Réu deve manter seu endereço atualizado? Deve. É possível o juiz decretar uma prisão preventiva porque o réu está sendo intimado e lá está voltando o AR negativo porque não se localiza ele? Claro que é, está lá no artigo 312. Ah, mas ele tem defesa? Sim, tem defesa, mas ele está mostrando para mim o seguinte: a defesa está aqui. Eu sou o juiz, não sei onde o réu está. Não sei o que ele está fazendo, não sei se ele está com medo ou já está se preparando para uma eventual condenação ou não cumprir pena. Eu que não vou ficar esperando, posso expedir o mandado. Vai depender de cada juiz. Agora, voltando à resposta anterior, porque eu fiz uma fundamentação bem ampla para vocês, não pode o juiz determinar a condução coercitiva do réu. Vou abrir um arquivo aqui, vou compartilhar com vocês para a gente poder fazer a leitura aqui, ó, decisão aqui, ó. STF, eu acabei de ler aqui para vocês, né, o artigo 260, ó, se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Então, essa parte que está em amarelo aqui, ó, depois dessa vírgula, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença, tá? Foi julgado inconstitucional pelo STF, tá? Pela ADPF 395 e a ADPF 444. Vou ler aqui parte do julgado, tá ok? Fala assim, ó. Vistos, relatados e discutidos esses autos, acordo os ministros do Supremo Tribunal Federal em sessão plenária sob a presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria e nos termos do voto do relator, não conhecer do agravo interposto pela Procuradoria-Geral da República contra a liminar concedida e julgar precedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, para pronunciar a não recepção da expressão para o interrogatório, constante do artigo 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva do investigado ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, penal do agente ou da autoridade e da ilicitude das provas obtidas sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Ponto. Bom, a decisão do STF aqui deixou claro que ele não pode ser conduzido para o seu interrogatório, tá ok? Agora, se for para reconhecimento dele ou de qualquer outro ato, em princípio a gente está deixando aqui, pelo menos o STF deixou aqui, que ele poderia ser conduzido. Gente, essa decisão menciona aqui o ato de interrogatório, mas a gente pode fazer uma leitura assim extensiva para todo e qualquer ato. Se ele tem o direito de ficar em silêncio, seja, né, no ato do interrogatório, ou seja, por exemplo, no ato de comparecer simplesmente à audiência, por exemplo, é comum nós temos lá no processo criminal vários réus, por exemplo. Então, imaginemos que tenha 4 réus. Aí tem lá a audiência proibitiva de testemunha de acusação. Se o cliente não quiser comparecer nessa testemunha de acusação, é nulidade? É fato que o juiz tem o direito de determinar, né, a condução coercitiva para ele participar daquele ato? Eu entendo que não. E o STF já está dando demonstração para a gente que não. Ok? Porque se no ato principal, que é o ato de se manifestar, ele está dizendo que ele não quer se manifestar, porque ele não está comparecendo, e, portanto, é a demonstração de que ele está falando em silêncio, que ele abre mão do direito de praticar sua autodefesa. Para os outros atos, gente, ouvir testemunha, a cariação que ele é obrigado a participar, qualquer outro ato das outras audiências que ainda não é do interrogatório, é óbvio que ele pode ficar, pode não comparecer, né? Então, essa leitura pode ser feita de forma o quê? Extensiva, né, gente? Dá para a gente tirar essa conclusão tranquilamente, tá? Então, doutor, mas hoje não vai ser o interrogatório dele. Sim, excelência, se hoje não vai ser o interrogatório dele, menos importância ainda tem a presença do réu aqui.
Até porque, vou lembrar vocês aqui de uma situação que acontece muito. Muitas e muitas e muitas decisões, muitas e muitas e muitas vezes. No caso prático, acontece o seguinte: o réu, às vezes, está preso e a própria sai a intimação para ele e o órgão responsável, por exemplo, aqui no CEAP aqui do Rio de Janeiro, acontece muito isso, não conduz o réu. Aí o réu está ausente, aí o juiz chega, está lá, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, está o MP, está você, advogado, e o juiz fala, doutor, o réu não compareceu porque houve algum problema lá na SEAP, sei lá, aconteceu algum problema na Avenida Brasil, seja onde for, e não vai poder trazer o réu. Mas eu vou realizar o ato porque está todo mundo presente aqui, inclusive o senhor não tem necessidade, o senhor depois conversa com o seu cliente. Então, peraí, quer dizer que quando é um problema ocasionado pelo, pelo Estado, né? E aí, no modo geral, que tem a obrigação de conduzir o réu para a audiência, e ele falha, aí não tem nulidade, porque vai colocar para a defesa ter que provar o prejuízo do réu não ter sido conduzido para aquela audiência. Então, para o Estado, vale. O mesmo raciocínio, se o sujeito está em liberdade, ou até preso, que ele chegar e fala que não quer ir, e ele não vai, ele é obrigado a ser conduzido. Gente, não tem nenhum parâmetro, nenhuma lógica, nenhuma justiça, nenhuma balança correta nesse negócio. Então, volto a afirmar para vocês: você está numa audiência, está lá, tranquilão, aí vem essa pergunta para você, ou então vem esse comentário seguido de pergunta: doutor, seu cliente, né, está saindo várias intimações e está voltando, e ele não comparece à audiência. Por quê? Excelência, talvez seja porque ele queira exercer seu direito ao exercício ao silêncio. E se o fato dele não comparecer é um direito dele, inclusive já com posicionamento do STF, mas aí o juiz pode falar, mas o STF falou para o interrogatório. Excelência, se o STF falou para o interrogatório, só dá para se fazer uma leitura extensiva, ok? Por quê? O interrogatório é o ato principal dele, do réu, que é o que ele quer fazer, falar. Mas no caso aqui, ele está usando o direito de ficar em silêncio. Para quê? Vai trazer uma pessoa para ficar ouvindo outras pessoas falarem dele, se ele hoje sequer vai ser ouvido. E nem quer falar. Um papo meio de maluco, né? Se você ficar dando muito assunto, e tá bom também, é cortar logo com educação, com urbanidade, não precisa ser grosso, nada disso, ok? Então fica aqui a dica para você. Réu pode ser conduzido para comparecer em audiência? Não, conforme eu já falei aqui para vocês. Fiquem ligados, porque vocês vão estar atuando aí, vão estar batendo de frente aí com alguns magistrados complicados que acham que quando você argumenta com eles, parece que você está afrontando, né? E isso não é nada saudável no geral. Então, você precisa ter conhecimento, precisa estar bem fundamentado e se posicionar. Lembre-se, você tem suas prerrogativas de profissão e deve exercê-las, ok? Grande abraço aí. Fica a dica para vocês.